Agora ficou muito mais fácil para você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek 11 97313 6617. Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 97313 6617. Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. O recado vocês já ouviram. Estamos de volta aqui com o nosso encontro semanal do nosso programa Ensinar e Aprender by Cecília Góes. Pela Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Vocês podem acessar, vou repetir, já tivemos a nossa vinheta, as nossas redes sociais, o Insta, o Face, o Twitter, Rádio Geek, @RádioGeekBR. Muito bom. Olá, pessoal do bem, olá, professores, olá, alunos, olá, São Paulo, olá, Aline, olá, Brasil, olá, mundo! Eu tô empolgadinha hoje, né? Bom, vamos lá. Eu sou a Cecília Góes, professora universitária, mestre em educação, produtora de conteúdo e apaixonada pelo que faço. Hoje é o nosso último encontro do ano. Nesse encontro nós vamos ter coisas especiais. É um jingle bell, né? Por isso eu quero dizer algo muito especial para vocês hoje. A gente vai trazer um material muito rico e você vai se encantar com o programa de hoje. Nós estamos aqui com a nossa convidada, professora Aline Percy Eugênio. Ela é mestre em educação, pedagoga, psicopedagoga, com formação em neuroeducação. E fazemos parceria de trabalho na Unisa, Universidade de Santo Amaro. Boa tarde, Aline. O que é que nós vamos trazer? Qual é o nosso tema de hoje, Aline? Boa tarde, Cecília. Obrigada pela oportunidade, de estar aqui compartilhando com você e que todo mundo que vai acessar, esse conhecimento. E hoje, para encerrar o ano, a proposta é a gente pensar a importância dos jogos clássicos, Aqueles jogos de tabuleiro que todo mundo tem em casa. Às vezes já brincou bastante, às vezes não brinca mais, mas qual a importância deles no processo de aprendizagem? Principalmente para as crianças de primeira infância, depois na fase de 7 a 11. Maravilha, Aline. Sabe por que a gente pode hoje discutir, depois, enquanto você apresenta e durante o programa, exatamente aí, vamos fechar depois, com a clareza, que fique para o público que está nos ouvindo e assistindo também, que o lúdico e a cognição, eles estão extremamente imbricados, como diz a Alicia Fernandes, Então, acho que a gente vai entrando meio que com esse gancho através das coisas que você vai colocar, Como é que é essa experiência na clínica com jogos? Conta um pouquinho pra gente, como é que você usa, fala aí dos nossos jogos. Então, o jogo, ele é um recurso fundamental para a aprendizagem, E na clínica psicopedagógica, ele é uma ferramenta, assim, mais do que útil. Porque se a gente for pensar na psicopedagogia clássica, hoje a gente tem uma discussão aí da psicocontemporânea, que traz bastante, das contribuições da neuroaprendizagem para a educação. A clássica traz também, mas ela traz um olhar, na verdade ela não deixa morrer o olhar da subjetividade na aprendizagem. Que é o recorte que você trouxe aí para pensar o afeto. Exato, exato. Então… engraçado, A gente sabe que no crescimento e no desenvolvimento humanos, quanto mais o indivíduo for estimulado, mais o cérebro se desenvolve. E a estimulação mais adequada, que nós vamos falar delas hoje, são os jogos. Porque é através do lúdico que a criança começa a construir, estruturar a sua leitura de mundo, não é? Exatamente, porque se a gente pensa que a aprendizagem ela se constitui por memória, o afeto lúdico, ele marca, Claro. Marca para o bem e para o mal. Porque se a gente for dar um exemplo, é uma situação de violência, qualquer coisa, a gente não lembra daquilo para sempre. Por quê? Porque foi uma situação de uma adrenalina enorme. Exato. E pro bem é ainda mais. Exato. Uma marca situação de marca, de memória, de afeto, de algo que foi uma conquista, em que aquele sujeito, aquela criança, aquele adolescente sente que é capaz, Às vezes, numa situação formal, ele não tem, esse mesmo sentimento de capacidade,
de quando ele tem diante, né, da potência que ele percebe no jogo, né, naquele pensamento que ele vai construindo aquela estratégia. É uma ferramenta muito interessante a gente usar jogos, usar o lúdico, né? Ele está presente na criança meio que de uma forma espontânea, na verdade, né, Aline? Porque tem lá todo um esquema das habilidades sensoriais, motoras, enfim, cognitivas, está tudo em ebulição, os neurônios estão a milhão, né? A poda sináptica vai chegar lá para frente. Então, é nesse momento que a gente entra com a força do lúdico somada à afetividade. Uma coisa que a gente comentou no último módulo nosso, né? Foi exatamente isso, né? O que é que, na avaliação, o que você depreendeu de mais, de fundamental para a gente iniciar o trabalho clínico, né? Por exemplo, do atendimento. Então, assim, o vínculo. Você quer falar um pouquinho do vínculo? Que ele é fundamental, né? O vínculo é fundamental. Tem um autor, que ele não é exatamente da psicopedagogia, mas ele é um clássico de leitura para qualquer educador, que é o Vallon. Sim. Né? E o Vallon tem uma metáfora assim que eu adoro. E sempre que eu passo, né, tenho uma oportunidade, eu gosto de passar adiante. Ele gosta muito da ideia de motor, né? Então Sim. ele fala que a nossa cognição Boa pegada. é o motor. Né? E ótimo se ele está funcionando, se ele está íntegro, mas o motor só funciona com combustível. Perfeito! Né? Fala e mais ele disso. vai falar Tá muito que legal. esse combustível é o quê? É o afeto, é a emoção, é o vínculo, né? Exato. Quais as significações que vão compondo a experiência? Então, essas significações, esse conjunto de significações, é o combustível do nosso motor, né? Exatamente. Então, o quanto a gente precisa realmente pensar os processos de aprendizagem das crianças, adolescentes, dos adultos, a partir desse viés das significações. Né? A significação é a palavra-chave. Nós sabemos que essa nossa criança chega para nós já numa situação de fragilidade, né? Ela está conosco ali porque alguma coisa não está indo bem, né? Então, isso já é uma questão. Então, a gente vai fazer com ela muito mais do que brincadeiras, não é? Então, quem num olhar leigo vai falar assim, bom, se a criança for contar em casa, o que você fez no atendimento hoje? Eu brinquei com vários jogos. Só que por trás dos jogos nós temos o quê, né? Que aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa. Então, a criança vai aprendendo muito, mas ela precisa de uma significação do afeto e de simbolizar, né? Então agora eu vou deixar a palavra mais com você. Conta sobre essas coisas. Esse gancho do Vallon foi fantástico, vamos daí. Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente discutir. Podemos caminhar por aí? Vamos lá. Então, trouxe… eu elenquei um pouco, né? Porque os jogos têm um universo muito grande, sim. né? Dos jogos clássicos, daqueles jogos às vezes conhecidos como pedagógico ou psicopedagógico, das lojas clássicas de brinquedos, sim. de madeira, né? E embora hoje nós estejamos vivendo todo esse movimento do eletrônico, né, da tecnologia, que também é interessante, porque cada um tem o seu lugar, né? Eu acho que é bonito esse movimento que a gente tem, que aprender que a gente não joga fora o bebê e a água do banho, né? Exato. A gente tem que entender o que ganho é esse, né? Que ressalvas eu preciso ter aí pensando nesse corpo, nesse movimento e nesse tempo. Mas como que eu vou equilibrando, né, essa contemporaneidade com os jogos eletrônicos que vem com todo vapor e também traz muito, né? Se a gente pensar, por exemplo, as crianças, que daí já dá até outro programa de inclusão, né? Da educação especial. O quanto, vamos pensar não é? nisso, vamos Às pensar vezes nisso. as crianças que não têm uma mobilidade, né, uma questão motora. Hoje a gente tem recursos tecnológicos que as crianças vão brincando e jogando com os olhos, piscando e mandando essas mensagens para a tela. Claro! Né? Então, acho que é o lugar de cada um. Mas também precisamos pensar que as crianças precisam de movimento, de interação para além do polegar. Sim. E daí nós temos esses jogos que a gente em algum momento brincou na infância e que vale a pena ter em casa, vale a pena ter no consultório, na escola, porque vai possibilitar essa integração dos pais, né? Ou dessa família, de quem compõe essa dinâmica familiar, ou na clínica. Então, para começar, eu trouxe um jogo super famoso que é o de memória.
Aham. né? Então, jogo de memória todo mundo tem em casa. Quem não tem, dá para fazer, né? Dá para até usar aí o recurso do eletrônico, imprimir as imagens, recortar com as crianças. É uma boa atividade agora para as férias. Vocês vão estar Não é? olhando aí, acompanhando a gente. É esse o Então, jogo. E aí eu trouxe um exemplo, é uma memória aí de dinossauro, porque é um assunto que as crianças adoram, mas cada um pode construir a sua memória com qualquer tema, outro. Sim, sim. né? Mas qual que é a mensagem aí quando eu fiz essa escolha? O quanto as crianças a gente pode estimular, né, esses jogadores, acho que a gente pode até abrir um pequeno parênteses e falar até dos idosos, Sim. né? O quanto o jogo estimula, né, esse processo que a gente tem que manter nossa memória ativa. Então, o jogo de memória, ele traz esse enriquecimento, né? Porque o sujeito precisa construir uma memória de curto prazo, porque a estratégia é buscar essa imagem e não levantar a mesma pecinha o tempo todo, né? Esse é o pulo do gato. Então, quando eu antecipo o meu pensamento, né, que embora seja rápido, mas meu cérebro tá pensando o seguinte: olha, aqui eu já levantei, não posso levantar de novo. Qual a minha próxima estratégia? Né? E nesse momento, né, durante esse processo, vem à tona, seja qual for a idade, a criança interior que a gente tem que manter alimentada. Sim. Alimentada pelo vínculo, alimentada pelo afeto, né? Então é mais do que brincar, porque em qualquer… assim, eu faço umas inserções, porque em qualquer reunião, mesmo de adultos, né? Hoje aqui na Geek nós vamos brincar muito. Vamos ou não vamos, Pazoto? Então, aí… qualquer momento, tenha você a idade que você tiver, se a proposta é um jogo, é um desafio, é um challenge, seja o que for, todo mundo entra. Sim. Tem na nossa família um hábito, né? Da gente brincar de mímica e fazemos time, né? Na família. Sim. Então, assim, é de praxe. A gente junta e brinca de mímica. E é muito legal. É um grupo, assim, tipo família quase, porque são amigos nossos de muitos anos, né? Então, assim, juntou no Natal, todo mundo vai ter a brincadeira mímica, os times torcem, não sei o que lá, e no fim cai todo mundo na piscina. É Então, uma integração, é um né? bando de marmanjo direto no jogo, na brincadeira. E muitos jogos. Essa questão que você falou, de ir além do polegar, né? Vamos daí pra frente. É muito importante, porque, gente, existe vida offline. E como tem. Sim. E a criança interior emerge das duas formas. Mas as habilidades motoras todas, elas têm que ser incentivadas, somadas ao cognitivo, através dos jogos físicos também. E o que você trouxe me fez lembrar também uma passagem de um autor, até para quem gosta bastante do tema e buscar mais leitura, do Lino de Macedo, né? Que é a nossa referência. Muita referência, né? nossa, claro. Nosso pesquisador brasileiro, já aposentado da Faculdade de Psicologia da Educação da USP, mas super ativo nessa produção de orientação de pesquisa. E ele tem uma citação que eu acho bárbara, que ele fala assim, tem muita utilidade o jogo, mas se a gente pensasse em ele é um desafio de baixa ameaça. Então, eu acho isso bárbaro. Sim, uma frase simples, né? Então, porque você traz esse sujeito para pensar, coloca aí uma situação de aprendizagem, mas esse sujeito está tranquilo, né? Por isso que promove a aprendizagem, porque ele não vai naquele estresse igual ele vai o dia da prova. Não tá competindo. Exatamente, ele vai ali numa situação que é lúdica. Isso. Né? Mas que tá, assim, trazendo muitas significações e uma aprendizagem renovada, né? A cada situação, a cada jogada. E porque, assim, repete a frase, porque eu quero que o pessoal fique com ela. Vamos até olhar pra lá, Aline. A frase O Lino de Macedo vai dizer que o jogo ele é tão importante porque ele é uma situação de aprendizagem de baixa ameaça. Olha, uma delícia isso, né? Delícia. Porque a criança se sente convidada a ficar à vontade e realizar, né? Entrar no jogo realmente, né? Isso. Qual que é o nosso próximo? Nessa sequência, eu trouxe também outro clássico que a gente tem em casa, né? Uhum. Se não tem, é só por buscar aí na memória e comprar, que é um jogo super barato, que é o quebra-cabeça, né? Então, o quebra-cabeça, vocês estão vendo aí também um exemplo que eu trouxe dos quadrinhos da Turma da Mônica, né? Sim, que daí a gente já une o útil ao agradável. Exatamente. Mas, assim, o quebra-cabeça, às vezes a gente não dá tanta importância. E é muito legal até os pais também, que de repente, professores que vão nos ouvir, que às vezes não estimulam tanto, porque tem criança que não sustenta tanto desejo no quebra-cabeça. E não é à toa.
porque ele traz, assim, uma carga de estratégia muito grande. Sim. Diferente, por exemplo, Bom, não vou falar do próximo, senão eu tô fazendo um spoiler aqui. Não, vai. Né? Porque se a gente pensar do ponto de vista da cognição, o Isso. quebra-cabeça, o que ele está trazendo? Uma relação de análise e síntese, né? Para eu imaginar que aquele verdinho ali é uma árvore, eu tenho que pensar, um exemplo, que eu vou montar uma árvore, mas que ali eu tenho que procurar uma parte mais marrom que é o tronco, uma mais verdinha que é a copa, mas meu cérebro não está enxergando ali a árvore, né? Ele tem uma ideia, ou às vezes a gente recorre à caixinha para pensar em qual é a imagem que eu preciso montar, mas isso não é simples. Às vezes a gente joga com as crianças e fala, nossa, que coisa mais boba. Não. Não. Né? É um trabalho mental, né? Que é onde eu quero chegar, de alfabetização. Como que a gente acha que a criança vê um A do nada e de repente ela gruda esse B no A e faz um Bá? Claro, claro. E como depois ela junta um L e A e faz um Lá e depois escreve bala? Né? É um exercício de análise e síntese de parte todo. Então, o quebra-cabeça, ele é bárbaro, principalmente para o período de alfabetização. Porque a ignição de preparação para esse… Sim, para esse momento, né? Então, por isso que a clínica psicopedagógica, ela não faz reforço escolar. Se ela vai oferecer uma orientação de estudos, ok, ela oferece uma orientação de estudos. Mas quando ela vai para o espaço psicopedagógico, ela vai fazer o quê? Azeitar esse processo. Isso. Né? Então, isso. Uma queixa de aprendizagem, a gente não vai lá refazer o percurso que a escola já fez a semana inteira e às vezes ainda dá ruídos. Nós vamos por um outro caminho. Exato. Né? E de repente esse caminho aí que eu comentei do quebra-cabeças, pode ser uma possibilidade de ajudar essa criança a trabalhar com parte todo, que é o exercício dos numerais e das continhas, das letras e das palavras, né? E assim por diante. Maravilha. O próximo é? O próximo é o tradicional pega-varetas. Ah, né? O que o pega-varetas engloba? A gente tem cores, não tem espessura, né? Como nos blocos lógicos, mas a gente tem cores, e posicionamento, né? Posicionamento. E eu gosto muito do pega-varetas, né? Porque ele é um jogo… Primeiro, né? Outra dica de férias, dá pra construir com as crianças, pintar aí palitinhos de churrasco, né? Tira as pontinhas ali pra evitar qualquer problema. A gente já começa da construção, né? Olha que ideia legal. Porque a gente tem muita ideia de comprar. Comprar, né? E dá pra gente fazer tanta coisa com sucata. Pelo menos na clínica. Hoje em dia, Aline, desculpa a interrupção, mas hoje em dia nós temos muitos recursos de jogos prontos, né? Mas eu não tenho mais os seus 21. E quando eu comecei, né, há 29 anos atrás, a minha sala de clínica era lotada de ferramentas de sucata. Então, era pote disso, era palito daquilo, era barbante, enfim. Nós construíamos realmente esses jogos mais simples, né? Isso é muito rico. E construir rico. com a criança é muito legal. Porque daí a gente já começa a acionar memória, vínculo, afeto, né? Porque às vezes a gente oferece um brinquedo tão caro que eles usam 1, 2 vezes, não brincam mais. Exato. Né? Porque qual é esse processo, né, de construir? Eu gosto muito na clínica, quando a gente propõe uma sequência de ação, né, com algum jogo que a gente constrói. No final, eu sempre falo, agora vamos fazer uma cartinha e leva para um amigo, leva para um primo. Vamos presentear alguém com esse joguinho que nós construímos. Nossa, né? aí ele sente, né? Porque ele construiu, a construção do dele. processo, né? Enfim, e o pega-varetas tem N coisas pra gente conversar, mas como a gente vive esse momento contemporâneo da agitação, sim, né? Eu pensei no pega-varetas com esse viés. O quanto ele é um trabalho de acalmar as crianças, né? E os adultos também, porque às vezes a gente olha muito para a criança, mas a criança não veio do espaço, né? Exatamente. Ela se constitui na nossa mediação. Então, o quanto esse pega-varetas, ele ajuda esse autocontrole, né? Para as crianças agitadas, que às vezes tem aquela queixa, já rodou psiquiatra, já rodou um monte de especialistas, e aquele corpo que não tem autorregulação, né? O quanto essa vareta ajuda, porque ele vai perceber
que sem calma, ele não consegue pegar a varetinha sem mexer as demais. Né? E aí, assim, o jogo em si vai virar uma regulação até que ele consiga a autorregulação, né? Exatamente. Então, ele tem que cuidar daquela força, né? Dessa coordenação dele ali de mão. O quanto de tônus vai usar. O tônus, exatamente, né? Às vezes é uma criança mais expansiva, que pula ao lado da mesa. Ela vai perceber que cada vez que ela pula do lado da mesa, ela perde O a jogo vez, já era, exato. né? Então, o quanto a gente vê de terapêutico nessa ação, Claro, né? claro. Então, por isso que é um jogo que eu gosto muito. Depois a gente propõe a contagem dos pontos, dá para trabalhar também esse universo, né, da matemática. Mas, enfim, eu acho que se a gente pensa como esse recurso de autorregulação, acho que já é um bom caminho. Veja quantas coisas estão envolvidas em cada um dos jogos. Vamos pro próximo? Vamos. O próximo é o Pula Macaco, né? Que ele o do macaco é famoso também, mas eu acho que tem o mais famoso, que é o Pula Pirata, né? O princípio é o mesmo, né? Ele é uma variação, mas ele vai trabalhar. Foi proposital essa escolha do Varetas e depois o do macaco, que tem Nessa variação, sequência, né? Nessa sequência Sim, do claro. pirata. Por quê? É mais uma forma de ajudar todas as crianças, mas principalmente essas que têm uma queixa de pouco controle de corpo, né? De tônus, porque ele também tem que cuidar, né, dessa ação motora para poder pendurar o macaquinho, Claro. né, no lugar Porque certo. senão não vai dar o equilíbrio. O equilíbrio, Sim. né? Essa inferência que a gente pensa que é simples, mas não é, porque as crianças pequenas não têm isso dado, isso é construído, Sim. não é? Quando ela percebe que aquela parte da arvorezinha lá que a gente tá brincando já tá cheia de macaquinhos, né? Qual que é a inferência que ela pode fazer? Será que eu vou pelo meu desejo e ponho mais um ali ou eu coloco na ponta que tá vazia, né? Essa ideia de equilíbrio, que também tem aí um fundo matemático, mas é de controle. De proporção também, de repente. Perfeito. Figura fundo, às vezes, né? Então, por isso que nós temos muitas ferramentas para ajudar as crianças, né? Daí a gente vem com o Vygotsky, que eu acho lindo também a frase dele, que ele fala que a gente nasce espécie, mas a gente se constitui humano na relação, é com o outro. Perfeito. Vários teóricos da atualidade repetem isso, né? É uma coisa que o Cortella também fala. Também. A gente é um ser humano que não nasce pronto, né? Como diz o Cortella. E a gente é um ser em relação, né? Eu acho muito bacana isso, muito mesmo. O outro? Tem também, né, jogos de tabuleiro, né? Que a gente, né, trabalha essa questão da antecipação, né, a estratégia, porque daí sim a gente tem muito explícito as habilidades que a gente constrói com essa criança e que eu costumo dizer assim nas escolas que eu atendo para as famílias que o psicopedagogo ele vai trabalhar numa terra, né, deixar essa terra mais fértil. Então, esses jogos vão arando essa terra para que a professora, fofar, não preparar, né? Exatamente, porque a professora tem a missão de jogar sementes da geografia, de ciências, da literatura, né? Mas o nosso papel é esse, é de cuidar dessa terra. Então, o jogo, quando ele vai trazer essa estratégia, essa antecipação, esse autocontrole, ele tá, sim, trabalhando numa parceria lá com a escola, né? Embora pareça, a clínica tem outro jeito de funcionar, tem. Tem porque as crianças que chegam até a clínica, elas precisam de mediações diferenciadas. Exato. Né? Mas o quanto que é uma parceria. É diferente, né, a abordagem, mas o nosso objetivo é o mesmo. É fortalecer esse sujeito para que ele dê conta dos estudos, da vida dele, da formação dele. E a gente pode, faltam alguns, mas a gente pode, em todos eles, Aline, começar, quais são adequados para qual idade? Ou a gente pode, o que mudar a forma, não é? Que a gente, da proposta, é isso, mudar né? Mudar a forma, isso, porque acho que a gente pode usar os jogos, né? Porque eu fiz questão de trazer jogos em que não há conteúdo explícito. Então, vocês puderam observar, não tinha uma continha, uma formação de palavras. Claro. Por quê? Porque o objetivo não era explícito pedagógico, mas era como trabalhar esse raciocínio, essa construção, essa habilidade, que daí sim na escola ele vai ter o espaço para enxergar o conteúdo que ele precisa. Né? Mas a nossa função é outra, né?
E assim, né? Interessante que em todos os jogos ele tem que ter um certo movimento, né? Um movimento no cognitivo, um movimento motor físico, né? E porque o movimento envolve o ser no mundo, né? Na realidade é isso. Qual que é o nosso próximo jogo? Olha, nós temos um Jenga, né? O Jenga, ele é um jogo bem interessante, que ele é uma construção. É um jogo de construção, se a gente for pensar no Lino, né? A gente tem os jogos que a gente chama de simbólico, que é o faz de conta, os jogos de exercício. E os jogos de construir, que ele vai nomear de construção acoplagem, o Jenga tá dentro. Pela imagem, penso que vocês conseguem perceber que nós vamos construir uma torre, né? Com esses pedacinhos aí de madeira, esses cubinhos. E essa torre, ela também, embora, né, baixa ameaça, mas ela tem toda uma lógica para construir essa torre. Porque a gente vai organizando essas pecinhas, né? 4 na horizontal, 4 na vertical. Mais uma variável aí de lateralidade. Lateralidade, né? claro. A hora que essa torre está pronta, que já foi uma parte da brincadeira, a gente começa a escolher quais pecinhas a gente pode tirar. Inevitavelmente, uma hora essa torre cai, né? E daí perde ponto na vez do sujeito que ela cai. Mas até que ela caia, como também eu vou prevendo o melhor lugar para tirar essa peça? Olha aí a estratégia. Exato. Né? Não posso tirar todas as peças do mesmo lado, né? Olha aí as funções executivas entrando em ação também, né? Exatamente. Então, vamos assim, em sequência rápida, os jogos. E pra gente poder ir finalizando, porque hora na rádio é complicado, né? Passa rápido, né? Passa rápido. Tá tão gostoso o papo, né? Vamos lá. Vamos.